Eu começo com o Yuri, que está aqui do meu ladinho, porque ele encaminhou para a gente a nota da Associação Brasileira da Indústria, né, de Alimentos. E, assim, é textual, né, Yuri? O tamanho, como o brasileiro gosta de dançar na beira do precipício, eu acho isso muito maluco, gente. Está faltando fórmula para bebê. Fórmula para bebê recém-nascido, gente. É preciso entender o que está em jogo aí, essa gracinha. Não vai ter, o Bolsonaro admitiu a derrota, ele foi ao Supremo, ele está buscando ao modo dele, né? Deixar claro que não tem essa de risco institucional. Iniciou a transição, o ministro da Casa Civil está falando com o Geraldo Alckmin. É isso, gente, vida que segue, política, um dia você ganha, no outro você perde. Não pode forçar, punir o país inteiro, porque a sua escolha radical e ilegal não vai ser adotada. Simples assim. Yuri Pita. Pois é, Dani, boa tarde para você, Leandro, e para quem nos acompanha aqui no 360. Nesse dia de finados também é um dia, enfim, de respeito aí aos que se foram e que fizeram muito por nós também. Essa nota da Bia é importante e ela traz um fato, quer dizer, ela tem informações importantes, como essa que você mencionou, sobre a fórmula de leite para recém-nascidos, para bebês, e essa cifra impressionante de 500 mil de litros de leite por dia que podem ser perdidos a partir de amanhã e apenas de uma indústria associada, uma grande indústria, obviamente. E há uma preocupação ainda maior, por exemplo, com carga viva, ou seja, com produtos com aves. E por que isso? Porque Santa Catarina é um dos principais focos dessas manifestações e é onde se concentra uma boa parte, se não a maior parte, da indústria de aves do país, de proteína, como frango, galinha, etc. E esses animais estão aí, já há uma redução de linha de abate e ainda não tem nem a contabilização do prejuízo que se pode ter numa das indústrias que são das mais poderosas e fortes do país. O Brasil é um produtor aí de proteína aviária gigantesco no mundo, se não for o maior, é um dos maiores. E a grande questão é essa, é entender, e aí acho que para quem não leu, vale a pena ler a entrevista que o atual vice-presidente, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, deu ao jornal O Globo, em que ele fala, olha, a partir do momento que entrou na disputa para jogar e perdeu, tem que aceitar o resultado. Isso vale para futebol de várzea e vale para a eleição presidencial. Pode-se criticar o fato de Lula ter sido candidato e ter concorrido, mas ele concorreu dentro das regras e ganhou. Prevalece a vontade da maioria. E quando a minoria tenta se impor da forma como está se impondo, ainda que ela é volumosa, mas é a minoria, perdeu o segundo turno. Então está num momento de minoria, pode fazer os seus protestos, mas não prejudicar o país da forma como está prejudicando. Todos os diversos setores econômicos já se manifestaram assim, do jeito próprio e ambíguo dele. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse que não se deve fazer isso, mas há pessoas que se sentem ainda no direito de prejudicar a vida dos outros e do país. O Adriano Pires, né, que foi escolhido, mas decidiu não assumir a Petrobras no governo Jair Bolsonaro, está nos acompanhando e traz aqui o detalhamento sobre a alimentação dos combustíveis nos aeroportos, né? Ele me explicou. Daniela, Guarulhos não tem problema porque o abastecimento de combustível é por duto, mas Congonhas e Viracopos são abastecidos por caminhões. Como eu contei para vocês, o governo do estado, Rodrigo Garcia, pessoalmente, adotou um plano de emergência para evitar o desabastecimento nesses aeroportos, né? Mas isso tem um limite, né? O risco, se persistirem esses bloqueios de começar a faltar combustível para a aviação e comida no supermercado, ele existe, por isso a pressa. Leandro Rezende. Dani, boa tarde para você, para o Yuri, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Acho que essa nota, né, da Bia e as informações que temos agora sobre a questão do transporte aéreo, elas dão um exemplo prático do problema que está sendo causado por esses manifestantes, né? Desde a nossa edição de ontem, eu comecei a colher e receber uma série de relatos de pessoas que estão cruzando algumas estradas pelo país. Vou trazer aqui rapidamente dois exemplos. Um na Dutra,
uma via fundamental para o país, porque se trata da ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro. O que chamou a atenção das pessoas que passaram relatos para mim, que conversaram comigo sobre o que está acontecendo, é de que muitas vezes os bloqueios que estão sendo feitos pelos manifestantes são de um número muito reduzido de pessoas, um número muito reduzido e que está causando esse transtorno todo para o país, colocando em risco, inclusive, a nossa produção de alimentos. Eu cheguei a ver imagens, por exemplo, na altura de Seropédica, que é aqui no Rio de Janeiro, de um grupo que deu para contar, eram 8 manifestantes, 10 manifestantes, gente. no máximo, fechando uma via, uma estrada federal. De fato, muito grave que um grupo tão pequeno de pessoas consiga causar esse transtorno. É evidente que em outros pontos pelo país você tem uma quantidade maior de pessoas, mas esses exemplos de que um grupo tão radicalizado e reduzido consegue produzir esse tipo de transtorno dá a dimensão do problema que a gente está vivendo. Eu troquei mensagens também com um colega cientista social que está no Amazonas fazendo o trabalho de campo lá, ele é antropólogo, e ele me relatou que o ônibus que ele estava precisou percorrer fazendas dentro do Amazonas para poder chegar ao seu destino, que eles ficaram durante 12 horas ouvindo músicas de apoio ao candidato Jair Bolsonaro, sem conseguir dormir, sem conseguir, inclusive, se alimentar. Então, você tem também essa dimensão da insegurança que alguns desses manifestantes estão causando nesse protesto, que, enfim, a política já desembarcou, todo mundo dizendo que a eleição é página virada e essa minoria radicalizada continua aí colocando bastante em risco um bom funcionamento do país nesse começo do mês de novembro, né? E aí, para fechar, Dani, situação aqui de momento no Rio de Janeiro, a informação é de que não há nenhum bloqueio total de vias federais no estado do Rio no momento, mas há sim locais em que há manifestantes nas ruas, mas o trânsito está circulando com atenção, mas sem o bloqueio total nesse momento. Hoje isso não está rolando aqui no estado, situação também enfim, a polícia atuou, a Polícia Rodoviária Federal precisou atuar também, Dani.